Melhorou? Então vamos fazer de conta que a gente está começando agora, tá? Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Para mim hoje é um dia muito mais do que especial. Eu estou verdadeiramente emocionado, porque por essas, entre aspas, felizes coincidências da vida, eu tenho um acordo aqui com a casa que todo segundo domingo de cada mês a palestra é minha, para eu poder me programar da agenda. E hoje, o segundo domingo de dezembro, o Centro Espírita Allan Kardec comemora 90 anos de fundação. Então, para mim, estar aqui hoje, fazendo a palestra comemorativa, é particularmente muito emocionante. Como nós veremos no transcorrer da nossa reflexão, eu literalmente tenho o sangue dessa casa correndo nas veias. E desde a hora que eu cheguei, eu estava percebendo vários dos pioneiros trabalhando aqui agora, nesse exato momento. Alguns parentes próximos ali, junto com a minha mãe. Então isso para mim tem um peso diferenciado. Essa casa onde eu evangelizei, onde eu me criei dentro da doutrina, e que eu confesso aqui pela primeira vez de público que é um lugar que, por mais que eu já esteja acostumado a falar, já falei para público de mais de 700 pessoas, aqui às vezes eu dou uma tremida nas pernas quando eu subo aqui em cima, a responsabilidade pesa. Então, antes de começar, eu queria agradecer muito a alguns membros da minha família que me ajudaram nessa pesquisa, ao Biela, que fez uma pesquisa sobre o movimento espírita no Brasil, destacando o de Jataí. Então, essas informações, junto do que eu já sabia, foram extremamente valiosos para mim. Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca da responsabilidade da casa espírita. E quando nós falamos de casa espírita, nós automaticamente remetemos ao primeiro centro fundado pelo codificador. Mas, em verdade, se nós formos observar a filosofia e o funcionamento, a primeira casa espírita surgiu ali, na pequena estrada que dividia Jerusalém e Jope. Então eu convido a todos para que nesse momento a gente faça uma breve viagem psíquica até o ano mais ou menos 34. E ali, muito próximo de Jerusalém, a caminho de Jope, estava Simão Pedro, o discípulo de Jesus, o pescador, o velho Simão, sentado à porta de uma construção bastante simples, um telheiro, paredes frágeis, mas muito organizada, limpinha, embora muito singela. E ali no cair da tarde, Pedro buscava na sua memória fatos que marcaram sua vida. Ele estava em particular naquele dia rememorando quando no lago da Galileia, após a crucificação do Mestre, ele pescando com outros apóstolos, após uma noite inteira de tentativas infrutíferas, sem nenhuma pesca, quando o dia já estava raiando, ele viu um homem andando pela praia e perguntando: irmãos, vocês têm o que comer? Não, nós não pegamos nada. E ele disse: então jogue a rede para o lado direito. E quando eles jogaram, a rede voltou abarrotada de peixes. Tiago reconheceu, Pedro olhou e disse: é Jesus, e se atirou na água. Enquanto os outros remaram, e quando chegaram à margem, estava Jesus já com uma fogueira, alguns peixes assando, pães. E ali, jubilosos daquele reencontro, Jesus havia ressuscitado. Estava ali em pessoa, relembrando os bons dias de outrora, não muito distante.
E no meio da conversa, Jesus para, olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Claro, mestre. Eu amo e tu sabes disso. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Continua a conversa, mais um pouco, Jesus volta: Simão, tu me amas mais do que estes? Pedro, já sem jeito, disse: claro, tu sabes tudo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E a conversa flui mais um pouco, Jesus vira: Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, já chorando, disse: mas é claro, mestre, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ali ele lembrou que ele havia negado Jesus 3 vezes e Jesus o havia perdoado 3 vezes. Ele então tomou frente, vendendo a sua propriedade, juntando alguma coisa, juntos com os outros discípulos voltaram para Jerusalém, onde novos cristãos se cotizaram. Alguém doou o terreno e eles começaram a construção. Um telheiro simples, mas que era para servir aos homens do caminho. Mas Pedro, ali buscando na memória, lembrou que ele estava imbuído de boas intenções, que queria trabalhar para o mestre. E ele disse: mestre, em oração, quando tu enviarás aqueles necessitados? Quando ele se assusta, Jesus está do lado. E ele diz: mestre, tu me buscastes no mar da Galileia, dizendo que eu seria pescador de homens. Aqui está. E quando tu enviarás os teus necessitados? Amanhã, Pedro, amanhã. Ele empolgado, foi dormir logo cedo, levantou na madrugada, limpou tudo, colocou uma flor sobre um vaso, varreu a casa, e quando ele estava tomando o seu café, eis que um tumulto lá fora chama-lhe a atenção, e de repente a porta é arrombada e entra uma pessoa esbaforida. Ele olha e reconheceu Joachás. Joachás era aquele criminoso procurado, e que por algum motivo estava fugindo, e Pedro olha e diz: aqui não. A casa do mestre não é para criminosos do seu calão. Ele então foi, obrigado, e entregou Joachás às autoridades que o prenderam. Ele retornou com o espírito de ter cumprido o seu dever. E mais tarde, já próximo do almoço, um tanto frustrado, ele ouve um barulho de uma liteira estacionando, e quando ele abre a porta, vê que é Júnia, a greco-romana, muito conhecida pela alta classe de Jerusalém. Aquela mulher bela, porém equivocada, desceu de sua liteira e antes de adentrar a casa, Simão Barra disse: aqui não é seu lugar. A casa do Senhor não é lugar para as pessoas como você. O seu lugar é na praça, na rua pública, onde as pessoas poderão passar no seu rosto o que você realmente é. Ponha-se daqui para fora. Júnia, de cabeça baixa, sai bastante triste. Simão começa a ficar mais ainda frustrado, e já no finalzinho do dia, um outro barulho na porta. E quando ele vai abrir a porta, um corpo cai sob seus pés. Era Jarim, o bêbado contumaz. Ele então olha para aquele homem aos trapos e diz: ponha-se daqui para fora. Não venha sujar a casa do mestre com teu vômito imundo. Jarim, um pouco constrangido, levanta-se e sai. Pedro vê o dia cair, a noite cair, e ali no seu quarto, extremamente frustrado, faz uma oração. Quando ele percebe, o quarto é iluminado, e Jesus na sua frente, ele olha e diz: mestre, tu dissestes que enviaria hoje os teus necessitados, até agora. Jesus cortou sua fala e disse: como não, Pedro? Por
3 vezes eu enviei os necessitados hoje. Primeiro foi Joachaz, o criminoso, em busca de um rumo melhor na vida, de uma nova oportunidade. O que você fez? O devolveu à prisão. Mais tarde eu te enviei Júnia, a bela equivocada, para que você pudesse realinhá-la na vida, orientá-la, dar a ela um novo valor. E o que você fez? Expulsou Pedro. E agora há pouco, te enviei Jarim, o ébrio Contumaz, que veio aqui em busca de auxílio, de orientação, e você apresentou a sola dos teus pés. Pedro então chora e diz: ó mestre, me perdoa a ignorância. E ele disse: Pedro, quando tu quiseres saber sobre o que eu penso, busca o Evangelho. Ele então pegou os escritos de Levi, Mateus, e abriu no capítulo 9, versículo 12, e desmoronou quando leu: os sãos não precisam de médicos. Ali começa a nascer aquele dirigente de uma casa cristã verdadeiramente. Um lugar que foi construído para prestar socorro aos viandantes, aos viajantes, aos necessitados. Uma casa que foi sendo ampliada aos poucos. Uma casa que necessitou de várias campanhas para pagar as roupas de cama, as roupas dos enlouquecidos que rasgavam tudo, a comida daqueles que chegavam ali em busca de socorro. A casa, depois de um tempo, construiu um salão onde começou a ser pregado o Evangelho de Jesus, fazendo com que a Casa do Caminho não fosse apenas um posto de socorro, mas também um posto de evangelização, um posto de auxílio espiritual. Mas os problemas começaram porque muita gente, os trabalhadores voluntários, brigavam entre si, enciumados, uns achando que fazia demais, enquanto outros achavam que fazia de menos. Uns queriam determinados cargos em detrimento de outros. E Simão Pedro, por várias vezes, brigou, quis abandonar tudo, e sempre Jesus o trazendo de volta, em busca de dinheiro para manter a casa. Fizeram contas e criaram dívidas junto aos comerciantes de Jerusalém. E Tiago, tentando ter uma certa complacência desses comerciantes, começou a permitir a inserção de uma ideologia totalmente exótica ao cristianismo. A permissão da circuncisão, que era típico da religião judaica. Até que Paulo de Tarso interviu e disse: não, nós não podemos distorcer o Evangelho de Cristo, nós não podemos deturpar a mensagem do Mestre, porque senão daqui a uns anos, ninguém saberá mais quem é Jesus. E a Casa do Caminho, enfim, foi enfrentando problemas e toda sorte de desafios. E graças às viagens de Paulo, outras igrejas foram sendo fundadas em várias cidades para levar a mensagem de Jesus. Igrejas no sentido mais puro da palavra, do grego eclésia, que quer dizer assembleia, reunião, não a igreja como nós conhecemos hoje de sentido religioso, não era esse. As eclésias, as igrejas, foram sendo fundadas e foram espalhadas por diversas cidades. Mas infelizmente, a partir do ano de 313, quando Constantino, querendo reunir sobre uma mesma bandeira todos os cristãos que já estavam tendo brigas, criou a religião universal, a religião católica. Ali nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, por influência do imperador Constantino. E a partir do século IV, então, o cristianismo nunca mais foi cristianismo. Os que eram perseguidos passaram a ser perseguidores. E as igrejas foram crescendo e no carro do tempo deturparam totalmente, corrigindo,
deturpamos totalmente a mensagem do Mestre. Alteramos o cristianismo, as igrejas ganharam conotação religiosa e começaram a servir apenas de templo de adoração, de frequentação obrigatória. E as artes pagãs viraram dogmas da teologia vigente. O mundo então conhece a grande noite medieval, 1000 anos de sevícia, de torturas, de matança. Tudo em nome de Deus. Mas Jesus estava atento, sabendo que isso fazia parte do processo de evolução, pois éramos ainda adolescentes espirituais. Ele envia, no século XIV, vários espíritos que trariam a lume o Renascimento. O Renascimento reformulou a Idade Média, deu início à Idade Moderna, trouxe de volta, revivescendo as artes, a política, a filosofia, a cultura, a economia. E logo no século seguinte vem o Iluminismo, que tem como principal valor a racionalidade. Defendeu a liberdade política, a liberdade econômica e principalmente a liberdade religiosa, apontando para a racionalidade científica, a aprovação de qualquer fundamento, tirando assim das mãos da religião o poder de mandar e desmandar, de criar teses, ideias. Estava cimentado o terreno para que pudesse ser erguido mais para frente um pouco um novo modelo de religião. Aquela religião que andaria de mãos dadas com a ciência. Aquela religião que, além de matar a morte, tinha como principal proposta revivecer o cristianismo primitivo. Trazia então um novo conceito de eclésia. E assim, segundo o Espírito Emmanuel, Jesus escolheu no orbe terrestre o espírito mais lúcido para que pudesse reencarnar com a missão de codificar o Consolador prometido por ele próprio Jesus, o Espiritismo. Nasce então em Lyon, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, um professor discípulo de Pestalozzi, que teve uma vida bastante dura, mas que naquele sábado chuvoso de primavera, no dia 18 de abril de 1857, em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, vem a lume, a luz do mundo. Nasce a doutrina espírita e Kardec, depois de apresentar ao mundo o espiritismo, enfrenta 4 grandes desafios. O primeiro dele, consolidar a doutrina, porque era necessário os livros. O livro dos Espíritos era a estrutura da doutrina espírita, que a partir dele seriam desmembrados demais livros da codificação. Na sua segunda parte, o mundo dos Espíritos, nasce o livro dos médiuns. Das leis morais, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta parte, das esperanças e consolações, nasce o céu e o inferno. E voltando para a primeira parte das causas primárias, Kardec fecha a codificação com a Gênese. Estava consolidado a doutrina, mas em paralelo, o seu segundo desafio era criar uma tribuna livre. Um periódico que pudesse dar oportunidade das pessoas falarem, de se fazerem teses, de defenderem teses, de ter uma discussão. E apenas 8 meses e meio depois da codificação de 18 de abril,
no dia 1º de janeiro de 1858, Kardec lança a Revista Espírita. Kardec foi atacado de toda sorte, foi vilipendiado, porque as pessoas não respeitam a diversidade, não respeitam as ideias, mas Kardec não se defendia. Ele tinha em sua defesa o seu caráter nobre e reto, a sua vida. Ele defendia a ideia, ele defendia os preceitos da doutrina. E graças à Revista Espírita, que viveu sob a batuta de Kardec por 11 anos, ele tirou subsídio para abastecer os outros livros da codificação. Mas Kardec tinha também o terceiro desafio. Era necessário um local próprio, uma sede material, um centro espírita, para que as ideias pudessem ser colocadas em prática, para que se pudesse fazer a experimentação da mediunidade, para que se pudesse dar o apoio moral para as pessoas. E em 1º de julho do ano de 1858, o mesmo ano da Revista Espírita, Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na sua própria casa, e que mais tarde fora transferida para a mesma Galeria d'Orléans, próximo da loja de Monsieur Danty, aquela livraria onde foi lançado o Livro dos Espíritos. No entanto, com a Casa Espírita, Kardec dava oportunidade de nascer um movimento espírita, que é totalmente diferente do Centro Espírita. Porque o Centro Espírita é o local de reunião onde os preceitos da doutrina são apresentados, mas o movimento espírita somos nós. Pessoas falíveis, pessoas frágeis, que temos os nossos interesses e que muitas vezes tentamos moldar a doutrina a nós, ao invés de nós moldarmos a doutrina. E Kardec, mesmo experimentando a intolerância e a arrogância das pessoas, coloca seu próximo e último desafio, as viagens. Que assim como Paulo de Tarso precisava viajar para apresentar a doutrina, e a sua primeira viagem foi para a sua cidade natal, Lyon. E ali em Lyon, quando ele chega, ele se dirige para a periferia, onde lá ele encontra Monsieur Dijon, que era um operário simples do setor industrial, e como operário simples havia fundado o primeiro centro espírita fora de Paris. Os dois presidentes apertam-se as mãos e ali dá início ao grande trabalho. E enquanto isso, no Brasil, um jornalista de Salvador, Luiz Olímpio Teles de Menezes, vai, em 1864, fazer um passeio de férias em Paris. E andando pelas ruas centrais, vê na vitrine de uma livraria Le Livre d'Esprit. O nome Livro dos Espíritos chama atenção, ele compra o livro e começa a ler. Volta para o Brasil encantado com aquela filosofia nova e começa a movimentar para que no dia 17 de setembro de 1865 ele fundasse em Salvador, na Bahia, o Grupo Familiar de Espiritismo, o primeiro centro espírita do Brasil. Ele inclusive tem uma citação feita pelo próprio Kardec na Revista Espírita, por conta de um artigo que ele enviou para Kardec. E a doutrina então chega às terras brasileiras, e 44 anos mais tarde, ela finca os seus pés em Goiás. Em 1909, na cidade de Goiás, é fundado o Centro Espírita dos Sofredores, o primeiro centro espírita do nosso estado.
Mas estamos falando da nossa cidade, da nossa casa espírita. E aqui não foi muito diferente. Porque da mesma maneira como aconteceu com Zé Olímpio, o meu bisavô, que quando eu referi a ele, eu vou falar de avô, porque eu acho bisavô muito longo. O meu avô Miguel de Assis, conhecido como Miguel Campeira, estava passando momentos difíceis em família, porque a sua esposa, minha avó, Dona Olímpia, depois de um problema que envolvia um trauma, quando ela era jovem na fazenda, caiu em desequilíbrio de ordem psiquiátrica, e por volta dos anos 1900, onde a vida era muito difícil, ele finalmente viaja com ela até Ribeirão Preto, em São Paulo, para fazer um tratamento. E à época o tratamento era demorado, ficava-se meses. Eles se hospedam em uma pensão barata, para poder se ingrar todo o tratamento, e lá ele recebe de presente da dona da pensão, que era espírita, o exemplar de O Livro dos Espíritos. E nos momentos vagos, enquanto esperava as terapias, ele começou a ler e se embriagar da nova filosofia. Meu avô então retorna a Jataí empolgado com a leitura e começou a estimular a família, chamando todos para se reunir na sua casa para que pudesse fazer estudos da obra espírita. Isso era mais ou menos 1925. E o movimento foi crescendo, e em meados de 95, começou a primeira reunião, onde estava o vô Miguel, a avó Olímpia, o tio Leontino, um tio-avô Osório de Assis, e o senhor Juca, que era um vizinho muito querido. Ali nasce a primeira reunião de caráter espírita em Jataí, na casa do meu avô. E o movimento vai andando, e por volta de 28, 29, ele começa a pensar em realmente oficializar o movimento espírita em Jataí. E com a ajuda de Emiliano Cardoso, um dirigente de casa espírita que ele havia conhecido em Ribeirão Preto, que visita Jataí, eles fazem, num casarão que existia aqui na esquina de cima, na esquina da Goiás com a Brasil, a primeira reunião espírita doutrinariamente correta. Seu Emiliano orientou meu avô que não devia ter manifestações mediúnicas em casa, que ele poderia ser alvo de mistificações, porque os espíritos que lá se apresentavam, como Dr. Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo, talvez não fossem bem eles. Que o local de fazer as reuniões mediúnicas seria num centro espírita. E meu avô então começou a perceber que não era só o Livro dos Espíritos que ele tinha que estudar. Ele tinha que estudar também os demais livros, principalmente o Livro dos Médiuns. Então começou a ser criado um grupo de oração em prol desse trabalho. Entramos em 1930, vem a Revolução de 30, onde se depõe o presidente e entra Getúlio Vargas, que começaria uma ditadura. E outros parentes se reuniram e criaram um grupo de orações. A tia Iva, a tia Cirila, a avó Olímpia, Maria Belarmino, e mais tarde o vô Miguel, o tio Osório. Era um grupo de oração em prol dos combatentes e dos mortos na Revolução. E desse grupo, então, foi organizada a primeira instituição espírita de Jataí, que foi fundada em 11 de dezembro de 1932. Na sede? Sem sede. A sede era a casa do vô Miguel. E ali, por muitos anos, se reunia o centro, a União Espírita Allan Kardec. Mas a casa começou a ficar pequena. Muitas pessoas queriam frequentar, muitas pessoas começaram a aparecer. Foi quando o senhor Francisco Honório de Campos,
que era dono aqui desse casarão da esquina, onde hoje é um museu histórico, e era dono desses lotes todos, doou esse terreno para a construção da primeira sede. A comunidade espírita de Jataí se reúne, começam a cotizar-se, a levantar dinheiro para construir a primeira sede, que era aqui, da metade do terreno para o fundo. O centro todo talvez não daria metade desse salão. Em 1935 é inaugurada a sua sede própria. Um corredor lateral, uma área de serviço no fundo, uma varandinha simples na frente, um jardim e um gradil de ferro. Esse foi o Centro Espírita Allan Kardec por primeira vez. Mas o tempo passa, em 1940 então, finalmente, no dia 10 de julho, foi fundada a Juventude Espírita de Jataí, com a participação de mais de 45 jovens, que se movimentavam, que trabalhavam, que participavam, e aos moldes da época da Casa do Caminho, surgiu a ideia, por que não construir uma entidade para que possamos dar assistência aos viajantes, às pessoas que chegam em Jataí. Jataí sempre foi ponto de cruzamento de rodovias federais. Por que não construir aqui uma entidade para que possa receber esses viajores, dar assistência a pessoas que não têm onde ficar? Em 21 de abril de 1952, nasce o Albergue Santo Agostinho, que era aquele lugar muito simples, muito singelo, mas que fornecia comida, que fornecia abrigo, apoiada principalmente pela Juventude Espírita de Jataí. Mais tarde, então, tornou-se o Albergue São Vicente de Paulo. Nesse ponto, o meu pai já era um jovem, neto do vô Miguel, irmão e cunhado do tio Lentino. Como assim, irmão e cunhado? Sim. O tio Leontino era filho do vô Pitão, pai do meu pai. A tia Leocádia, esposa dele, era filha da avó Donana, mãe do meu pai, porque se casaram sem ter parentesco. Nasceu meu pai, que era irmão e cunhado ao mesmo tempo. E assim o movimento de Jataí, o movimento espírita começa a crescer, e o terreno que o meu pai comprou para que no futuro pudesse construir a nossa casa, ele ainda solteiro, ele doou para a construção do Sanatório Espírita de Jataí. Eles, os tios, os primos, os parentes, os amigos, os voluntários espíritas, iam para aquele lugar, depois do expediente, aos finais de semana e feriados, pegar na colher de pedreiro para que pudesse erguer o abrigo espírita Antônio Paulo Cansado, o nosso sanatório. Que em frente ao albergue foram os grandes marcos de trabalho, de assistência, de amparo, de caridade, de amor do movimento espírita de Jataí. Mais tarde havia necessidade de ampliar os trabalhos. Então, com a doação de um terreno de uma área um pouco fora da cidade, para a época, pela prefeitura, construir a sede do sítio Betânia, a antiga chácara do albergue, onde lá tirava-se leite para abastecer o albergue e o sanatório. Lá fazia-se plantios de hortaliças, de milho, para que pudesse ser revertido a alimentação dos internos. E lá trabalharam meu pai, tio Arnaldo, o Zé Leão, que até hoje é encarnado, graças a Deus, vizinho nosso, o seu Moisés, o seu Amador, o tio Eurípides, o tio Jarbas, o José Tosta, muito conhecido comerciante aqui de Jataí, o tio Adalto. E assim o movimento espírita de Jataí vivia uma época de ouro, de muito trabalho, de muita união, de muito sacrifício e de muitas lágrimas. Eu me lembro da construção antiga, porque, como eu disse no começo aqui, eu fui evangelizado
Aqui eu participei da Juventude Espírita. A Juventude Espírita, em uma época muito interessante, que nós da juventude promovíamos todo tipo de atividades, promovíamos encontros de jovens, promovíamos teatro, fazíamos a campanha Alta de Souza, que saía no domingo de manhã, em determinadas ruas da cidade, deixando um saquinho de papel com uma mensagem, e voltava na outra semana recolhendo a doação que a pessoa quisesse dar, um copo de açúcar, um copo de milho, uma colher de arroz. E chegávamos e depositávamos no local que tinha ali e fazíamos a sopa para doar para as pessoas necessitadas. A Juventude Espírita de Jataí fazia isso. Mas os tempos mudaram, infelizmente. O movimento espírita de Jataí, bem como o movimento espírita de todo o Brasil, começou a crescer, crescer, crescer. E quando se pega o volume de um balde, que é pouco em superfície, mas muito em profundidade, derrama-se sobre uma mesa, o que ele ganha em expansão, ele perde em profundidade. E os espíritas, ao invés de se unirem, porque foi crescendo, se dividiram. E o movimento espírita, então, começa a perder a sua qualidade doutrinária. Os jovens começam a trocar a reunião dos sábados pelos soirées no Jockey Club, pelas poucas festas. Várias casas espíritas aboliram os estudos em prol das atividades mediúnicas apenas. Os centros começaram a diminuir o seu tempo de palestras, que geralmente era de 1 hora. A palestra, que é uma evangelização extremamente importante, começaram a pôr 50 minutos, 45 minutos. Hoje já tem casa querendo fazer palestra em 30 minutos. A evangelização infantil foi diminuindo o tempo. Para quê? Para que as pessoas, os espíritas, fossem para casa mais cedo. E como se não bastasse, em 2020 vem uma pandemia que fecha todos os centros espíritas, esvazia as casas, mas traz uma novidade, porque movidos pela necessidade, todos nós descobrimos as transmissões online, as transmissões através da internet. E assim, de dentro de casa, nós podemos levar a mensagem espírita abrangendo um número maior de pessoas, porque às vezes os simpatizantes que não têm coragem de adentrar a casa, como evangélicos, alguns católicos, começaram a assistir de casa. Me lembro bem quando tinha o toque de recolher, eu e alguns companheiros revezando, vínhamos para cá. Eu ficava aqui em pé no púlpito, a câmera ali, somente o Claudinho e o Giovanni aqui dentro, e fazíamos as palestras, cumprindo os horários determinados pela legislação, mas não paramos. No entanto, o pós-pandemia, esse pós entre aspas, claro, porque a pandemia ainda não foi declarada extinta, foi muito mais difícil. Porque vários trabalhadores que foram para casa gostaram das férias e não voltaram mais para o centro. As pessoas preferiam ficar em casa assistindo online, porque poderiam assistir online, poderiam assistir depois, porque fica gravado, se esquecendo que beber o ambiente psíquico de um centro é muito diferente do que ficar em casa. Quantas vezes aqui, enquanto seguro esse microfone, eu percebo entidades iluminadas que muitas vezes a gente não percebe nem a forma, andando entre as cadeiras, tirando fluidos, ectoplasma de quem pode doar, depositando em quem necessita, e verdadeiras curas se dão sem que a pessoa nem percebe. Em casa isso não acontece. E as campanhas de arrecadação, então, faltou voluntários. As casas se mantinham um pouco vazias, e o impensável aconteceu. Uma polarização política jamais vista antes
dividiu os espíritas do Brasil e em particular de Jataí. Surgiram facções com claro intuito de impor as suas ideologias e alterar a base doutrinária espírita. É por isso que eu disse movimento espírita e não espiritismo. Porque essas pessoas podem se auto-intitular espíritas, espíritas disso, espíritas daquilo, mas não são espíritas. Não segundo a definição do codificador Allan Kardec, que disse o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E eu falo que o verdadeiro cristão é aquele que segue os preceitos, os ensinamentos de Jesus, o Cristo. Por isso que o médico Lucas, lá em Antioquia, disse: nós não podemos mais ser conhecidos como os viajantes, os viajores, os homens do caminho. Se seguimos Jesus, por que não nos sermos conhecidos como cristãos? Portanto, o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão só é aquele que pelo menos tenta viver os preceitos do Cristo. E Jesus não ensinou a dividir. Jesus ensinou a amar. Jesus não ensinou a atacar. Jesus ensinou a respeitar o próximo. Jesus não ensinou a criticar. Jesus ensinou a indulgência, que é a compreensão dos defeitos alheios. Jesus deu o seu próprio exemplo do respeito às diversidades, às diferenças de opinião, às ideias contrárias a que eu preconizo ou que eu acredito. Portanto, esses não são espíritas, são apenas pessoas equivocadas em seus fundamentos, que, como nós no passado, tentam adaptar a doutrina a eles, e não eles se adaptarem à doutrina. É por esse motivo que o movimento espírita no Brasil, e em particular em Jataí, mais particular ainda no Centro Espírita Allan Kardec, abre a segunda década desse milênio com grandes desafios. O Centro Espírita entra numa nova modalidade, uma nova fase que ele precisa se fortificar para resistir aos abalos sísmicos de um mundo em transição. Mas não são abalos sísmicos físicos como nós conhecemos os terremotos. Em A Gênese, Kardec fala que no final dos tempos, porém, o final desse tempo de provas e expiações, os cataclismos não seriam físicos. Não seriam os vulcões, os terremotos, os maremotos, as tsunamis. Seriam, na verdade, cataclismos sociais e ideológicos. A guerra de ideias que a gente está começando a viver aqui. E os maiores conflitos aconteceriam no campo das ideias. Ou seja, estamos literalmente no olho do furacão. Porque nesse momento diversas forças se unem a fim de abalar as estruturas da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Se alguém quiser aprofundar nesse assunto, entre no meu canal no YouTube, Carvalho Filho, digita lá que acha. Aproveita, se inscreva no canal para ajudar. E procure lá a palestra Aviso Oportuno, de 4 anos atrás, em que eu detalho por que isso está acontecendo. Mas enfim, essas diversas forças se unem e vão chegando de mansinho, como quem não quer nada, apresenta uma ideia, porque se a ideia for aceita, eles dão o próximo passo. Se não foi aceita, não, era só uma brincadeirinha, era só para testar. Mas que nós não ficarmos atentos, eles entram e derrubam. Só que esse derruba entre aspas, porque nós sabemos que Jesus jamais deixaria que derrubassem a sua doutrina, o Consolador prometido por Ele próprio, o Consolador prometido, codificado pelo Espírito mais lúcido que tinha no orbe terrestre. E Jesus continua enviando as suas cartas vivas,
Continua enviando as suas mensagens, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É por isso que Joana de Ângeles, que viveu a época da Casa do Caminho como Joana de Cusa, que por algumas vezes pôde vivenciar aquelas dificuldades todas, e como um espírito merecedor foi convidada para participar da codificação do Espiritismo. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Joana intitulada, assinada como Espírito Amigo. Ela, fazendo análise da casa espírita no Brasil, em particular, na Casa Espírita Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho Salvador, propõe 3 diretrizes para o centro espírita nessa fase de transição. 3 verbos: espiritizar, qualificar e humanizar. Quando a gente fala espiritizar, pode parecer um absurdo. Espiritizar uma casa espírita? A casa espírita já não é espiritizada? Não é um tanto paradoxal? Infelizmente não. Porque, na verdade, muitos centros espíritas só têm o rótulo, o nome de centro espírita. Não pratica espiritismo. Porque para que uma casa espírita seja espírita, ela tem que seguir rigorosamente os preceitos da doutrina espírita, sem deixar ser contaminadas com outras ideologias ou outras religiões exóticas. Agora há pouco, há 2, 3 dias atrás, um companheiro de trabalho disse: eu estou assustado, porque eu cheguei agora há pouco de uma casa espírita, e alguém de fora me parou e perguntou: já vai ter atendimento de caboclo aqui nessa casa? Caboclo? Como assim? Caboclo, com todo respeito, é o atendimento mediúnico dos centros de Umbanda, não dos centros espíritas. Quando eu morava em Mineiros, eu fazia palestra numa casa que se dizia espírita, mas só era espírita, aliás, não era espírita nem no nome, eles se diziam espíritas. Mas era uma casa que, por exemplo, fazia as palestras apenas para o entretenimento do público, enquanto eles eram chamados para fazer uma bateria de passes, cheio de coreografias e cheio de gestos, movimentos e sons. Que o Livro dos Espíritos diz que isso não faz diferença nenhuma. Conheci outra casa espírita que simplesmente aboliu todos os estudos para sobrar tempo para as reuniões não mediúnicas, de mediunismo. Porque uma reunião mediúnica que não é pautada no estudo se torna uma reunião de mediunismo, perdendo totalmente o sentido. Nunca me esqueço de uma amiga de outra cidade que disse que uma vez foi conversar com a dirigente da casa espírita dela, dizendo que estava com severos problemas em casa, e a dirigente ofereceu o quê? Um potinho de água fluidificada para que ela pudesse jogar pela casa inteira a fim de tirar os espíritos de lá. Então é por isso que Joana diz que nós precisamos espiritizar, transformar as casas espíritas em casas que seguem os preceitos da doutrina espírita. O segundo verbo, qualificar. Porque assim como nós todos nos qualificamos para exercer determinadas funções, profissões, na casa espírita nós precisamos nos qualificar. Os trabalhadores são imbuídos de boas intenções, de boas vontades, mas fazem sem saber o que estão fazendo. Acabei de dar o exemplo de médiuns que não estudam. Eu conheço médiuns que trabalham em reuniões mediúnicas por muito tempo e nunca estudaram o Livro dos Médiuns. Certa feita, numa dessas reuniões, eu vi um esclarecedor, nome do antigo doutrinador. Ao atender um espírito, ele não deixa o espírito falar nada. Quando o espírito manifestou, ele já foi para o lado do espírito, fechou os olhos e começou: meu irmão, você tem que perdoar, meu irmão, você tem que fazer isso, meu irmão, você tem que esquecer, meu irmão. 30 segundos depois ele virou: meu irmão, você já está esclarecido? Então vai com Deus, fique em paz.
Faltou a qualificação, faltou orientação, faltou estudo. Eu já vi muita gente fazendo atendimento fraterno sem nunca ter estudado sequer algum assunto da área de psicologia para poder ouvir, para poder entender a pessoa. Não é muito incomum nós irmos para uma sala de passes e o passista falar: descruza as pernas, põe a mão para cima, palmas voltadas para cima, porque senão você não vai receber. Eu ouvi um dirigente de casa espírita criticar uma reunião mediúnica que era fechada, dizendo que não deveria ser, todo mundo tinha que participar. Nunca leram o livro dos médiuns, que fala que eu posso receber passe até deitado ou à distância, não tem posição, não tem nada. Que uma reunião mediúnica precisa ser feita com um grupo que se afiniza, que não mata a reunião e as portas fechadas. Porque os trabalhos de desobsessão, por exemplo, não precisa da presença do obsessor. A equipe espiritual vai até ele, porque ele lá, com seu psiquismo desequilibrado, vai mais atrapalhar a reunião do que ajudar. É por isso que existem os cursos. Então a gente não pode fazer nada? Pode e deve, mas se qualifica. Hoje, ainda mais, nós temos os cursos online que permite com que nós possamos aprender dentro de casa. Porque assim, aqueles que são interessados vão atrás. E finalmente, humanizar. Humanizar é fazer com que nós, de vez em quando, deixemos de lado os nossos problemas e tornemos a simplicidade, a simpatia, o bom humor ao nosso lado humano. Que tratemos os nossos confrades, os nossos companheiros, os trabalhadores com amor, com alegria. Porque vir trabalhar, fazer caridade tem que ser algo que nos traga alegria, se não trouxer porque tem coisa errada. Nunca esqueço, certa feita, alguém chegou em mim falando: Carvalho, eu cheguei em Jataí com meu marido e eu queria trabalhar, porque na minha cidade a gente trabalhava. Você conhece alguma casa que tenha trabalhos finais de semana? Conheço. Apresentei a pessoa na casa. Ela foi uma vez, sumiu. 4, 5 semanas depois, o encontro pela rua de maneira fortuita. Mas o que foi? Você não gostou? Gostei. Mas eu não fui bem recebida. Depois que você me apresentou uma pessoa, ninguém me cumprimentou, ninguém olhou na minha cara. Quando eu me propus ajudar dentro da cozinha, esperaram eu sair, fecharam a porta da cozinha e disse que lá dentro ninguém entrava. Eu nunca vi isso na minha vida. Não voltei mais lá. Então isso é humanizar, é aprender como que nós acolhemos, recebemos, tratemos o próximo. O ideal das casas espíritas é que lá na porta tivesse alguém sorrindo para receber as pessoas que chegam, dar uma boa noite, prestar alguma informação, orientar. Então está aí a receita que nós brasileiros espíritas gostamos. A gente sempre gosta da receitinha, né? Está aí. Espiritizar, qualificar, humanizar. Porque é importantíssimo que, como espíritas, nós possamos contribuir para a revivescência do cristianismo primitivo. Mas é imperioso que, como espíritas, principalmente desta casa, nós lutemos para revivecer a filosofia de fraternidade e as diretrizes doutrinárias de Kardec. E é fundamental que nós não deixemos pseudo-espíritas tisnarem a história linda de luta e de sacrifício dos pioneiros. Com as suas ideias doentias e criminosas, que, como eu disse, estão aqui, muitos deles, nimbados, uns de luz, outros sorridentes, orgulhosos do trabalho prestado. E é por isso que nós estamos aqui, precisamos enfrentar esses próximos 90 anos. Que Jesus e os bons espíritos continuem abençoando essa casa. Continuem tutelando as nossas ações, para
para que nós saibamos escolher os caminhos corretos, trabalhar do jeito certo, porque eu falo com toda certeza, nós não estamos espíritas como missionários, mas como os trabalhadores da última hora, que depois de falirmos muito, de cairmos muito, estamos tendo essas últimas oportunidades de trabalho e redenção à luz do Consolador. Então, que nós possamos seguir em frente, que nós possamos levarmos à frente essa mensagem, que Jesus nos ilumine e que assim seja. Fiquei sabendo aqui de última hora agora que as crianças da evangelização não vai mais fazer. A luz está forte aqui, viu? Gente, hoje eu vi uma frase espetacular. Amar não é falar palavras bonitas. Amar é se doar. Este momento de muita turbulência é momento onde a gente tem que buscar a nossa essência e refletir sobre nossas necessidades e refletir como ser humano, como cristãos que somos. Vamos voltar para dentro do nosso coração, como o Mestre nos ensinou. E vamos buscar nossa essência divina. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, vibrando com nossas forças. Queremos de Tua paz. Queremos de Tua luz. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de saber discernir nos momentos difíceis aquilo que é o joio e aquilo que é o trigo, para que possamos todos, Senhor, numa mesma sintonia, na sintonia do Teu amor, caminharmos em Tua direção, abraçados, de corações unidos, para que possamos vencer as dificuldades que ora se apresentam. Envolva, Senhor, a nossa família, aqueles que amamos, mas principalmente aqueles que ainda temos que aprender a amar. Envolva as crianças, os idosos, aqueles que não têm a quem recorrer, para que possamos construir um mundo melhor. Que a Tua paz nunca nos falte, que assim seja. Muita paz a todos.